eu vou entrar num assunto agora que é quase que rotina aqui no programa, falar sobre turismo, falar sobre a nossa cidade, Feirinha do Alto e feiras que acontecem em Teresópolis. O Léo está aqui, eu vou trazer esse assunto para conversar com ele. Mas antes, deixa eu chamar a bandeira que está dentro do que eu quero falar com ele. Esse feriado que a gente passou, gastronomia, Teresópolis é um ponto hoje de referência do estado em gastronomia e o Bandeira vem falando sobre esse assunto. O feriado de Corpus Christi movimentou Teresópolis e trouxe resultados expressivos para o turismo, sobretudo a hotelaria. A taxa de ocupação se aproximou de 100% em algumas regiões do município, trazendo reflexos positivos para todos os setores da economia de Teresópolis, sobretudo o setor de serviços e a gastronomia. Nós conversamos com o presidente do Polo Gastronômico de Teresópolis, Pedro Paiva, que falou sobre os reflexos do feriadão sobre o setor e as novidades que o Polo prepara para o turismo da cidade. O movimento nesse feriado foi bem expressivo, bem melhor do que nos últimos anos. A gente fez uma pesquisa interna no Polo e todos relataram um aumento bem significativo de movimento, principalmente de turistas, né? Isso mostra como o setor gastronômico hoje é um pilar na nossa cidade e o quanto isso é cascateado para os outros setores da economia, seja para o transporte, serviços. Eu acho que o nosso desafio agora, o desafio da cidade como um todo, é a gente aproveitar esse fluxo, fidelizar esse turista e fazer esse turista voltar em outros momentos para a gente realmente mostrar que Teresópolis tem uma vocação turística e que esse pode ser um pilar significativo da nossa economia. Eu acho que Teresópolis, principalmente nos últimos anos, teve uma crescente muito grande no setor gastronômico, muitos empresários com vontade de fazer diferente, muitas casas temáticas também, e isso com certeza se torna um pilar para as pessoas, né, do estado do Rio quererem vir e conhecer a nossa cidade. Os empresários estão entendendo que eles precisam se qualificar cada vez mais, trazer a gestão para dentro dos restaurantes e, obviamente, renovar suas experiências também. Estamos no inverno, o inverno sempre traz turistas aqui para a região serrana, mas o Polo Gastronômico é conhecido também por promover eventos temáticos, né? Qual é a próxima atração do Polo Gastronômico aí? Você já pode adiantar pra gente? Então, a gente está com um projeto muito legal aí de dar uma renovada nos festivais do Polo. A gente acabou de terminar o Festival Comida de Boteco e a ideia é que agora a gente venha com festivais sazonais, acompanhando um pouquinho mais as estações. Provavelmente aí para o ano que vem a gente vem com novos planos nesse novo momento do Polo Gastronômico da cidade. A gente está tentando unir o setor e trazer mais associados para o Polo também. Ok, Léo, tudo bem, meu irmão? Hélio, prazer estar aqui com você, irmão. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo, é uma honra estar com você aqui. E é bom a gente ter você aqui, porque eu gosto desse tema turismo, né? Sim. Feriados. Sim. A gente agora só vai ter feriado agora grande em novembro, né? Mas, de qualquer maneira, a gente está entrando numa época que o turista gosta muito. E ele vem para cá na sexta-feira, fica no sábado, no domingo à tarde. E ele precisa de eventos. Sim, tá? claro. Ele tem a Feirinha do Alto, Sim. óbvio. Tem ali um monte de restaurantes ali dentro do bairro do Alto. Mas você criou uma feira, você tem uma feira que atrai o turista. Sim. É isso que eu queria te perguntar. Sim, é com uma honra, né? O turista está indo lá? Sim. A gente recebe turistas das cidades em torno, né, de Petrópolis, de Friburgo. A gente recebeu já pessoas de Caxias, de Além Paraíba, Sumidouro. Então você acaba chegando a essas pessoas. Por quê, né? Nossos expositores, eles acabam também se comunicando com outras pessoas de outras regiões e começa a aparecer essas pessoas, graças a também a comunicação. Nós temos aí a VCV aí, né, a TV Diário também podendo levar isso a outros lugares, a outras cidades, que acaba atraindo essas pessoas também para um evento que, como você está vendo aí, é super charmoso, é uma coisa bem agradável. Ele acontece ali para que as pessoas também tenham seus produtos sendo, colocando ali, vai da gastronomia, artesanato, né, colocar ali seus produtos. Já foram também pessoas lá, né, colocar seus livros, expor seus livros.
é uma feira que nos inspira muito e nos deixa muito felizes com ela. Quer dizer, o teresopolitano e o turista, né? Até porque a gente é muito visto por gente fora de Teresópolis, que acompanha a TV Diário, para saber o que tem para fazer em Teresópolis. Como é que ele chega lá, no sítio? O local é muito próximo, né? Ali também tem um contexto histórico sensacional, então o sítio é muito bonito. Ele fica a 5 minutos do centro da cidade, Hélio. As pessoas às vezes não acreditam que é tão próximo, porque o que acontece? Ali fica no sítio Tangará, a gente realiza no sítio Tangará. Fica 5 minutos, você pegou ali... Gilberto já está mostrando ali. Essa entrada aí, olha, eu falo, é a segunda entrada à esquerda, desceu, não tem erro. É você chegar ali na entrada de Teresópolis de Friburgo e chegar até a Feira da Serra. É muito perto e é muito agradável o lugar. Às vezes eu fico assim, eu acho que aquela área ali, aquele local ali, é um maná de Deus que deixou pra gente ali poder aproveitar um pouco do que é o rural junto dentro da área urbana, porque é muito próximo. Agora, eu chego lá e eu vou encontrar o quê? Então, você vai encontrar gastronomia de alta qualidade, isso aí eu posso garantir a você, porque os sabores são sensacionais, porque você pega algumas pessoas que estão empreendendo nessa área, que eu acho que é outro fator sensacional, porque você dá a oportunidade das pessoas poderem empreender. Depois que você tem a gastronomia, você vai encontrar o artesanato, e são assim, artesanatos que têm deixado a gente muito feliz, porque é um artesanato de qualidade. E aí você vê pessoas de várias idades, de várias regiões da cidade, podendo fazer seu artesanato, apresentar ali, que vai de velas, cerâmicas, enfim. E vai apresentando ali, deixando ali seu legado ali para as pessoas poderem estar passeando na cidade e também consumindo essa arte que é feita aqui na nossa cidade. Tá, você falou em gastronomia, o que a gente encontra lá? Por exemplo, chegando lá uma família com o pai, a mãe, os filhos, né, o casal com os filhos, eles têm como, vão almoçar, por exemplo? Vão sim. Porque a gente vai ter ali do churrasco, né, que a gente tem agora um churrasco que é delicioso, a gente tem o frango frito, a gente tem o hambúrguer, a gente tem a comida que as pessoas vão preparando, a massa, e aí você vai chegar lá e você vai ter muita coisa boa para poder experimentar. E depois ainda tem os doces, tá? Que tem os doces naturais, que é aquele sem açúcar, que o pessoal diabético tem doce de pocã lá? De pocã a gente não lembra de ter, mas se você falar aí, provavelmente quem está escutando a gente pode até produzir. Porque é muita coisa feita artesanal, então feito na casa, feito pelas pessoas. Então é aquilo que nós temos que a gente consegue apresentar para as pessoas. Aquilo que temos na nossa cidade, a gente consegue apresentar para as pessoas e entregar esse produto que hoje é a Feira da Serra, que está se transformando num sucesso a cada dia. Tá, você teria assim, uma média de preço, por exemplo, na alimentação? Assim, a gente coloca lá, nosso ticket médio lá, ele não é muito alto, até porque é o seguinte, ele não está dentro de um restaurante. Pois é. Então você acaba podendo comer bem, né, com uma variedade muito grande. Agora a gente vai ter comida japonesa de volta, eu estou até feliz que meu amigo vai estar lá apresentando isso também. Então você vai ter essa possibilidade de você experimentar isso, não num restaurante, mas num ambiente como você está vendo aí nessa imagem aí, num gramado lindo, num sítio extraordinário e com preço bem mais acessível. Porque tem que ser, porque não é, como você falou, não é um restaurante, né? Não. E fica muito agradável mesmo. As pessoas que experimentam geralmente retornam, amigo. Geralmente retornam. E indico para os familiares, tá? Porque isso também é o mais legal. E você começa a ter pessoas que começam aí várias vezes na feira e nos deixa muito feliz isso também, porque ela é pet, né? Você tem um cachorro, quer levar? Pode levar seu peludo lá que vai ser muito bem tratado, porque tem um espaço muito grande. Claro que a gente pede toda a segurança, né? Os cachorros de grande porte, a gente pede para levar focinheira, a gente tem as pessoas lá que vai lutando para a gente poder orientar isso, mas aquilo é um lugar muito agradável, porque o sítio é muito grande, tem um espaço para você poder caminhar, experimentar a natureza, porque eu estava tentando falar isso, né? Porque você ele ali está fazendo o quê? Ali ele está fazendo nhoque. Nhoque? Aí você tem a cerveja artesanal também, que é uma coisa muito legal. Ali eu acho que é o Sena que passou ali agora, que tem um restaurante agora aqui no centro da cidade, que começou lá com a gente e agora já tem um restaurante, que é uma outra coisa também muito legal, né? Essas pessoas, muitas das vezes, elas iniciam seu processo de empreendedorismo. Cachaça? Não, aquilo ali é perfumes, Aqueles são óleos essenciais.
E aí a pessoa começa a experimentar, daqui a pouco está com a sua loja, daqui a pouco está com o seu restaurante. Verdade. E isso é muito legal. A gente tem muitos exemplos disso. Eu já perdemos assim, pessoas ali que faziam a feira com a gente, que a gente tinha um carinho muito grande, porque elas conseguiram crescer nessa área e a gente fica muito honrado com isso, Hélio. Porque a gente sabe que esse tipo de empreendimento pode ser o pontapé inicial para você descobrir ali numa pessoa que ela pode ir além, dentro dessas construções. E sem contar também as mulheres, né? A gente hoje, para se ter uma ideia, a gente tem uma média de 30, se você botar aí 30 expositores. Desses 30 expositores, 70% são mulheres. E isso também eu acho muito interessante destacar. Porque quando você gera um emprego para as mulheres, e principalmente que você dá a elas a possibilidade de criar, amigo, isso aí explode, vai para cima, elas começam e não param mais, e isso é muito legal. Fomenta a economia, gera emprego, desenvolve toda a cadeia produtiva, o que vai gerar aí para todo mundo benefícios. Então eu acho assim, quando você está numa feira, você apenas não contribui para você experimentar algo legal com sua família, um clima agradável. Você também está contribuindo para uma sociedade que é uma sociedade, às vezes, do silêncio, silenciosa, e que precisa estar aí nessa construção e ser ajudada, né? Porque a gente acaba contribuindo. Você tem cerca de quantos expositores? Cerca de 30, 35 expositores. A gente varia um pouquinho, mas, assim, geralmente a média é 30, 35 expositores, não mais que isso. Agora, você falou Além Paraíba. Sim, Sumidouro, Caxias. Já teve pessoas de Caxias lá. Eles mandam mensagem pra gente, tentando descobrir onde é o local. Da última vez nós tivemos um grupo de motoqueiros que estava passando pela cidade, muito próximo, né? Próximo ali da estrada, e pararam lá para estar com a gente. Então você consegue atrair essas pessoas também. Você falou pararam lá, vou voltar ao assunto do empreendimento, que empreendedores, né? Pararam lá onde? Tem local para estacionar? Tem. O estacionamento lá é gratuito. Nós temos aproximadamente 96 vagas de carro lá, bem organizadinho, dá para parar lá sim. Tem dentro do sítio, a parte de trás do sítio, aí até o dono do sítio, né, viu a necessidade, a gente construiu uma área lá, tem uma área bem legal para as pessoas poderem estacionar. Isso é uma coisa que vem acontecendo no Brasil, não é só aqui, o empreendedor. Sim. Ou seja, como a gente hoje tem o aumento da população, Sim. A falta de mão de obra, nem todo mundo pode cursar uma faculdade e ser doutor. E chega um ponto que fica sem ter onde trabalhar. E aí as pessoas vão criar. E acabam criando grandes coisas. Essa experiência, Léo, que eu quero ouvir você falar. E acabam criando coisas que, de repente, nem elas sabiam que podiam fazer. A arte, né? A inspiração de outros setores. Pois é, isso eu vejo. A pessoa trabalhou como funcionário, empregado a vida inteira. Mas, de repente, foi empreender, começou a criar alguma coisa e dá certo. Sim, porque as pessoas, às vezes, elas precisam de oportunidade. E a feira nos proporciona isso. Hoje o Brasil está entre os 6 maiores países do mundo em empreendedorismo. E isso, para a nossa economia, isso é um caminho. Então, se nós já temos essa vocação do empreendedorismo, nós temos que continuar incentivando. Então, quando a gente cria uma feira que dá a possibilidade da pessoa poder mostrar seu trabalho, aquilo ali impulsiona ela, como a gente falou, né? Uns começam, depois apresentando ali seu sabor, daqui a pouco está com o seu restaurante, outros estão com suas lojas, e assim vai construindo essa economia que tanto precisamos aí para a geração de empregos. Eu vejo de duas maneiras, né? O empreendedorismo é porque não tem emprego, o cara está desempregado. Está desempregado, isso é um problema sério. Mas, por outro lado, ele começa a se descobrir, parte para uma vida nova, e se o cara for bom, se a pessoa, né? Se for bom e estiver criando alguma coisa interessante, ele cresce. Sim, e às vezes elas podem até fazer um complemento dentro da sua casa. Nós temos professores lá que expõem. Então a gente fica muito feliz, ele dá a sua aula e no final de semana ele está lá na feira, quando a gente tem a feira. E aí você fica, para que ele faz isso? É um complemento, é um trabalho entre ele e a esposa dele que ele faz. Então você acaba construindo ali um caminho para a pessoa melhorar sua renda, aumentar sua renda. Então você vê lá profissionais que estão iniciando, mas dentro de um contexto profissional, que acaba fazendo desse momento, né, de uma feira como essa, a possibilidade até para que ele possa alcançar a sua profissão no futuro. Você vê músicos, Hélio, a cidade ela é riquíssima nisso. Pessoas extraordinárias que só estão precisando de um espaço para que eles possam
apresentar seu trabalho. E a feira proporciona isso também, né? Porque eu não posso deixar de negar, né? De comentar, né? A música também é algo extraordinário, porque a música nos conecta ao passado, ao futuro. E a música ali, a gente cuida muito bem disso, para que a gente sempre tenha uma música agradável para as pessoas. Você dá espaço também para o músico? Tem música lá, ao vivo, e que fica ali, geralmente, a partir de 1h até as 5 horas da tarde, ali, tocando ali para a galera. Estão me perguntando, a gente já falou do endereço aqui, Gilberto até mostrando ali o pessoal. A galera aí, ó. É você subindo ali a Teresópolis, Friburgo, e a segunda rua à esquerda. Sim. Vale da Prata? Isso, Vale da Prata. Segunda esquerda, não tem erro, é pertinho, pertinho. Só coloca lá, Sítio Tangará. Colocou Sítio Tangará no endereço, vai pintar o endereço lá. Ou então segue a gente nas redes sociais também, Hélio, que é uma outra coisa também que nos ajuda no processo de divulgação. Peço às pessoas, né? Feira da Serra. Colocou ali, não tem erro, aparece aquele símbolozinho nosso lá. E aí é só você seguir ali, que a gente também tem os endereços, vai tirando a dúvida do pessoal. E também para as pessoas que estão querendo expor, tá, Hélio? A gente sempre tem uma circulação de pessoas nessa área. Então, geralmente ali a gente tem a possibilidade ali de abrir caminhos para as pessoas poderem expor seus trabalhos. Agora, você reconhece, você entende que Teresópolis, e isso inclui também a feira, está passando por uma transformação gastronômica? Sim. A gente realmente está se transformando num polo de gastronomia? Eu estou falando mais no bairro do Alto, mas isso vai acabar saindo do Alto, porque o Alto vai encher. Eu acho que isso é um papel de todos nós, né? A gente não pode apenas perceber que o Alto é o local, a gente sabe que já tem. Sim. Mas quando a gente começa a entrar dentro e ao interior da nossa cidade, a gente começa a descobrir que ela é muito mais rica ainda. E isso que nos possibilita essa transformação que você está falando. Porque as redes sociais e os caminhos, eles estão cada vez mais dando a gente a possibilidade da escolha. E aí a gente começa a encontrar outros lugares. E Teresópolis se destaca nisso. Agora, Teresópolis, por ser uma cidade tão pacífica, uma cidade com esse clima agradável, com esse verde exuberante, ele atrai as pessoas, porque a beleza atrai as pessoas. Então você vem para essa cidade, você fica encantado com tudo que tem aqui. E quando a gente consegue construir essa questão da beleza da cidade, junto com essa atração de trazer as pessoas a estar aqui, poder gastar aqui, a gente está fazendo algo extraordinário, que é fazendo com que essa economia possa ser outra. Eu vou te perguntar uma coisa, porque eu quero chegar em outra pergunta. Da estrada ali, Sim. que ali é a subida da Prata. Da estrada até o sítio, quanto tempo leva? Do centro da cidade lá, 10 minutos. Não, da estrada. Da estrada, 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Então você está no foco, Sim. na boca, na entrada de uma nova Teresópolis Sim. que está começando a acontecer. Albuquerque, Vargem Grande, aquela região está começando a explodir. Você é o primeiro. Você está na frente de todo mundo. Eu digo para todo mundo, aquela área ali é a nova Itaipava. É uma Itaipava que está surgindo. Essa reforma da estrada facilitou isso mais ainda, sem contar os agricultores que a gente tem ali, que é algo extraordinário, que é a agricultura familiar, né? Eu digo para as pessoas que a gente teve uma revolução agrária na nossa cidade, sem precisar levantar uma foice, né? Porque daqui, Sim. quando você pega aquela região, ela é bela, e então isso atrai essas pessoas. Então se a gente consegue dar a elas caminhos para que elas possam ali se divertir, em se encontrar, a gente está atraindo essas pessoas para um dos lugares mais bonitos que temos na nossa cidade, sem dúvida. Os hotéis e pousadas já estão botando você no calendário? A gente sempre tem amigos que nos fazem isso. E também tem os sites da cidade também, como Visite Teresópolis, Morar em Teresópolis, que sempre nos ajudam no processo de divulgação. Temos também os turistas, né? A gente tem os turistas, os guias turísticos, que quando conseguem encaixar, levam ônibus lá. Então, assim, fica muito legal, Hélio. Fica muito legal lá. É um clima muito agradável. Isso me anima, sabe por quê? Porque é um ponto turístico que está... Você já está há quanto tempo? Já estamos lá há 3 anos. É um ponto turístico que está começando Sim, ainda, 3 anos é muito pouco tempo, muito né? Pouco. Está começando a criar um novo ponto turístico que a tendência é explodir. Claro, e sem contar, ali tem ainda um contexto histórico, né? Você vê aquela fazenda ali ao fundo, ele foi do presidente Dutra. Algumas pessoas dizem que até a BR passa por essa região porque ele falou, eu quero uma rua perto da minha casa. E essa casa aí consegue ser assim, um lugar extraordinário de beleza, né? E sem contar, Hélio, uma outra coisa ali que a gente vai encontrar, por exemplo, o pessoal quer dar uma caminhada. Ali tem trilha, cara. Então o pessoal pode fazer uma trilha.
Ali tem nascentes de água, a pessoa pode ir até as nascentes ali. Então você vê um monte de coisas que está agregado à feira, que atrai as pessoas para elas experimentar um dia agradável, feliz, com a família, com os amigos. Olha, é muito legal, realmente empolga e é uma Teresópolis nova. Eu estou falando muito do Alto, que eu sou do Alto, vivo no Alto, é o meu bairro. Então hoje me assusta quando eu vejo o crescimento do Alto. Obviamente são muitos edifícios que estão sendo construídos, mas não tem outra saída, isso não tem outro jeito. Vai ter que ser assim mesmo, porque não tem onde o pessoal morar. E tem vindo muita gente para Teresópolis. Mas esse interior, embora também já esteja com novos condomínios chegando, mas só que ele é mais espaçoso, é mais amplo. Eu digo para as pessoas, nós estamos... E esse turismo vai explodir. Nós estamos a 90 quilômetros do aeroporto mais importante do Brasil. Nós estamos a 90 quilômetros. Sempre falei isso. É muito perto, Hélio. Quando você pega a estrada é muito próximo e a gente tem que tirar proveito disso, a gente tem que começar a fazer isso. Você falou uma coisa super importante, que é a questão hoje da CBF, que é um polo de atração do maior momento da humanidade, né? Que é o jogo do futebol, que é o futebol. Então quando a gente fala sobre isso, a gente fala que a gente consegue atrair essas pessoas até a cidade, da nossa cidade, só pela CBF estar aqui. E a gente tem que começar a fazer com que essas pessoas, como você se preocupa com isso, a migrar para outras áreas da cidade. Porque se essas pessoas, a gente consegue fidelizar elas aqui, sabe o que vai acontecer, Hélio? A gente vai gerar emprego. A gente vai desenvolver a cidade. Toda a cadeia produtiva vai agradecer por isso. Todas as pessoas. Eu acho que a gente, não é querer te corrigir, não é isso. Porque isso é um pensamento geral. Não é dizer, é uma nova Itaipava. Não, é uma Teresópolis nova. Itaipava é Itaipava, está lá, está pronto. Né? Só que a gente aqui tem muito mais espaço que Itaipava e é muito mais bonito que Itaipava. Eu ia pedir desculpas aos meus amigos petropolitanos. A cidade deles é família real. Pronto. Mas a minha, eu vou dizer, é muito mais bonita. É muito mais bonita. É muito mais bonita. Você já fez evento de rua? Já passou por isso? Já, em alguns momentos sim, Hélio, sim. Já participei, né? Porque o que acontece? A gente também acaba sendo expositor, né? Eu acabo sendo um expositor também da feira. Então, às vezes, a gente é convidado para participar de alguns momentos e a gente fica, assim, maravilhado. O que é melhor? Esse evento fechado, particular, Sim, particular. Ou evento de rua? Todos os dois têm seu charme, né, Hélio? Porque o que acontece é o seguinte, quando você faz desse jeito, quando ele é fechado, você tem uma possibilidade de você discernir algumas características, então você pode encontrar um caminho mais consolidado. Por exemplo, a nossa estrutura da feira, se você for para lá, você vai ver que ela está construindo uma identidade de construção. Então as pessoas que vão para lá experimentam uma identidade. Na rua, isso acaba, você tem que procurar essa identidade. Então você acaba descobrindo ali o que você quer. Lá não, a pessoa quer um lugarzinho que você vai ter música ao vivo, música legal, que, assim, um tom legal, que você tenha, não seja muito barulho, você vai encontrar lá. Quero passear com a minha namorada, meu esposo, com a esposa, quero dar uma volta para um lugar onde eu possa fazer uma caminhada que as pessoas gostam desse contato com a natureza. Também encontra lá. Então a gente acaba construindo um processo de identidade que vai gerando e vai tocando isso em alguns grupos de pessoas, outros não. E a gente sabe disso. Eu não consigo chegar aos 165.123 habitantes da cidade, mas eu sei que eu chego a um grupo de pessoas que tem essas características, que gostam de estar em lugares como assim. E a gente está lutando todos os dias para a gente poder se manter. A gente tem algumas coisas, Hélio, que a gente gosta de fazer, não ter dois expositores com os mesmos produtos. A gente gosta de variar, ter essa variação para a gente é muito importante. É claro que a gente sempre luta pelos que já estão ali, lutando ali há mais tempo, que tem seu processo de identidade construído. Claro que sim, mas sempre tem vaga para uma pessoa. Como eu falei, né? Nós tínhamos o Senna lá, o Senna colocava seu restaurante lá. Aliás, eu digo para todas as pessoas, um dos lugares que vai fazer um risoto mais gostoso que eu já experimentei, tá lá, hoje tem seu próprio restaurante. Então, assim, a gente fica muito honrado com isso, porque isso nos dá a possibilidade de criar uma identidade. Então, o particular me dá essa capacidade de construir isso com mais toque. Por exemplo, final de semana, 28 e 29, quem gosta de um quentão, vai para a Feira da Serra. Nós vamos ter um quentão. Vai ter fogueira. Já não tomo quentão há um ano. Ótimo, então vá para lá. Não, eu vou. Vai ter, eu vou. Vai gostar. Sábado e domingo? Sábado e domingo. A gente vai começar às 11 horas da manhã e vai até às 17h30. Quer dizer, a ideia é chegar por volta de 11 horas. Sim, né? sim. O pico ali fica entre 1h30 e 2 horas. E aí fica muito agradável.
Pode chegar lá que você vai ser muito bem recebido e a gente vai ficar honrado com a sua presença. E Eu vou só por causa do quentão. Ah, para, vou ficar todo honrado por causa disso, porque eu lembrei do quentão agora. A gente ficou todo feliz, eu vou ficar todo feliz agora. Você não acha mais quentão em lugar nenhum, né? É, isso é verdade, tá ficando Até raro. porque as festas acabaram, né? As festas praticamente não tem. Mas você vai na festa, não pode vender quentão, que o padre falou que não pode vender quentão. Pode sim, quentão não é. Quentão, não, claro. Quentão dá, né? Tudo feito com equilíbrio, né, Hélio? Você estava falando das motos, né? Por que você nunca sofreu um acidente? Porque você teve equilíbrio. Na vida a gente tem que ter equilíbrio em tudo, e nessas relações também, senão... Não, eu nunca sofri acidente porque aconteceu comigo, rapidamente, o tempo está acabando. Na minha primeira viagem, eu olhei 3 caminhões, Espírito Santo, eu indo para Natal, de moto, sozinho. Olhei o caminhão, acelerei e falei, vou passar. Passei o primeiro. Quando eu passei o primeiro, o segundo e o terceiro, pegaram um mergulhão, aquelas sobe e desce que tem assim na estrada. Eu fiquei preso entre 2 caminhões. Meu Deus. E aí o caminhão de trás acelerando, que estava na banguela, e eu não conseguia passar o caminhão da frente. Porque ele estava mais acelerado que eu. Você compreendeu que tem que ter cuidado. Aí o que aconteceu? Como o mergulhão era curto, então logo o caminhão subiu e eu pude passar. O que aconteceu comigo? Eu aprendi. Isso, amém. Isso aí. Eu aprendi. Isso foi na minha primeira vez que eu viajei de moto para o Nordeste. Aí eu não fiz mais bobagem. Porque se a gente tivesse equilíbrio nessas relações, se a gente tivesse... Exatamente, é o equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. E estamos precisando. Eu gostei muito da sua fala sobre a questão da moto, que é um perigo danado, e a gente precisa resolver isso também na nossa sociedade. Parabéns por isso, Bom, tá? sábado e domingo. Isso. Eu gostaria só de fazer um fechamento, que eu gostaria de agradecer a todos os expositores que acreditam na feira e que faz a feira ser viva. Tá? Agradeço a todas as pessoas que vão lá também, que chamam seus amigos, e espero que a gente possa construir uma festa em que as pessoas possam se encontrar, criar bastante memórias afetivas e saírem de lá muito felizes, tá bom? Esse é o nosso intuito. Com certeza, se eu não for sábado, eu vou domingo, mas eu vou lá na feira. Tá, muito obrigado, Hélio, mais uma vez, tá bom? Obrigado, irmão. Parabéns pelo seu programa e parabéns por quem você é. Essa pessoa que faz tanto pela nossa cidade, nos ajuda aí a divulgar momentos como esse, a cuidar da nossa cidade. Muito obrigado, amigo. Gente, eu estou indo embora, muito obrigado. Márcio, lá nos Emirados Árabes, já entrou aqui, está aqui com a gente. A tua esposa já está aqui, ela vem ao programa. Não pôde vir hoje, mas vem ao programa. Ela e Catarina, tua filha, para falar aí sobre esse momento que vocês estão vivendo aí, tão legal aí nos Emirados. E você também está chegando de férias. Amanhã, quem vai estar comigo aqui é Neilando. Neilando, ele é pastor, é um grande amigo meu, é pastor, cantor, aliás, espetacular cantando, né? E o Neilando chegou há 1 semana de Israel. E ele vai contar o que aconteceu, como é que ele conseguiu fugir da guerra, o que aconteceu com ele. Então, ele que vai estar aqui no programa amanhã. E já preparando o debate de sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês. Tem reprise 4 horas, reprise meia-noite. E a gente está de volta, então, amanhã, às 10 horas da madrugada. Tchau!